Oi pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai começar hoje a trabalhar com retas paralelas cortadas por transversais. O objetivo é a gente começar alguns estudos que consigam ajudar a gente a entender depois, mais para frente, a semelhança de triângulos, tudo bem? Agora a ideia é que a gente tente aprofundar nas relações que envolvem retas paralelas e transversais. Bom, primeira coisa, eu tenho duas retas paralelas aqui, tudo bem? E aí, então, eu tenho que imaginar que ela está cortada por uma transversal, tudo bem? Todas as retas que cortarem elas aqui, as duas ao mesmo tempo, vão ser chamadas de transversal. Então, uma coisa que a gente precisa perceber é que quando eu corto essas duas paralelas por uma transversal, eu formo alguns ângulos. E aí eu gostaria que vocês percebessem bastante, por exemplo, esse ângulo que eu pintei de vermelho e esse outro ângulo que eu pintei de vermelho. Eu acho que fica um pouco óbvio que os dois são iguais. Mas é claro que a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Eu tenho duas retas paralelas e quando eu corto corto ela com uma transversal, percebam que a inclinação dessa reta em relação a cada uma dessas retas amarelas é exatamente a mesma. Então isso faz com que esses dois ângulos sejam iguais. Bom, vamos então agora pensar nos outros ângulos que foram formados. Se eu olhar para essa reta aqui de cima, esse ângulo aqui é o que falta para formar os 180 graus, tudo bem? E aí, se eu olho aqui embaixo, é o que falta para formar 180 graus. E exatamente também os dois ângulos são iguais. E aí, agora, eu só preciso completar pensando. Bom, esse ângulo vermelho e esse ângulo aqui de baixo são dois ângulos opostos pelos vértices, então eles são iguais. O mesmo acontece com esse aqui de baixo. E aí, então, eu agora vou pensar no contrário. Esse ângulo verde tem um outro ângulo aqui oposto pelo vértice. Então eles também têm a mesma medida. E aí com isso eu formo o que a gente chama de ângulos correspondentes. E aí o que eu posso então afirmar é que então vamos chamar cada ângulo com uma letra: A, B, C e D, E, F, G e H. Que exatamente o ângulo A, é igual ao ângulo C, que é exatamente igual ao ângulo E, que é exatamente igual ao ângulo G, tudo bem? E da mesma maneira, eu tenho que o ângulo D é exatamente igual ao ângulo B, é exatamente igual ao ângulo H e ao ângulo F. E aí, então, essa é uma relação importante e que vai gerar alguns nomes. Então, vamos classificar cada uma dessas coisas a partir do que a gente viu. Eu vou ter os ângulos que estão na parte de dentro das retas paralelas, eles vão ser chamados de internos. E aí, então, quando eles estão de lados opostos dessa reta paralela, a gente chama eles de alternos. Então, eu tenho aqui o ângulo C e o ângulo E, são ângulos alternos internos. E aí, quando os ângulos estão aqui do lado de fora da reta paralela, a gente chama eles de externos. Então, vamos montar agora uma tabela para organizar cada uma dessas informações. Bom, então eu tenho os ângulos alternos, e aí eles podem ser classificados como internos ou externos. Os internos são exatamente os que ficam do lado de dentro das paralelas, como eu disse. E aí, então, eu tenho aqui este ângulo interno e esse ângulo interno. Alterno porque eles alternam o lado em que eles estão na paralela. E quando eu olho, eu também posso ver este ângulo aqui e também posso ver esse ângulo aqui. Então, esses são os dois casos de ângulos alternos internos. E eles têm a mesma medida. Quando eu olho para os externos, eu estou pensando nos ângulos que estão do lado de fora da paralela. Alterno porque estão de lados diferentes da transversal. E aí também posso olhar para eles aqui desta maneira. Eu tenho aqui um ângulo alterno externo, tudo bem? Então, são ângulos que possuem a mesma medida. A gente também pode olhar para os ângulos de uma outra maneira. E a gente vai olhar eles chamando de ângulos colaterais. O que significa? Que eles vão estar do mesmo lado. Então, vamos tentar entender isso. Bom,
Eu tenho aqui da mesma maneira duas paralelas cortadas por uma transversal, só que agora eu vou olhar para ângulos um pouquinho diferentes. Então eu vou pintar aqui de vermelho os ângulos, um ângulo interno. Aqui tem um ângulo interno pintado de vermelho. E quem é o ângulo colateral interno a ele? Colateral é que está no mesmo lado. Interno significa que ele está dentro das transversais, das paralelas. Então aqui eu tenho dois ângulos que são colaterais internos. Agora, eles não são mais iguais. A relação entre eles é que esse ângulo que eu chamei de x e esse ângulo que eu chamei de y, eles têm a seguinte relação: x mais y é igual a 180 graus. Ah, mas por que isso ocorre? Porque se a gente parar para pensar, esse ângulo que eu estou desenhando aqui em pontilhado é exatamente igual o ângulo y. E aí a gente pode perceber então que eles formam de fato um ângulo de 180 graus. O mesmo acontece se eu alternar aqui os ângulos. Esse for o meu ângulo x e esse for o meu ângulo y. Eu também, de novo, tenho a mesma relação. X mais y é igual a 180 graus. Esses são os ângulos colaterais internos, tudo bem? Agora, vamos pensar no ângulo externo. Externo, do lado de fora da paralela. Então, aqui eu tenho um ângulo externo. O ângulo colateral significa que está do mesmo lado da transversal externo, é esse aqui. E, de novo, se eu chamar aqui de x e aqui de y, eu tenho de novo a mesma relação. X mais y igual a 180 graus. E aí, então, o próximo ângulo colateral externo é só pegar o ângulo que está na outra posição. E aqui eu tenho de novo a mesma relação. X mais y é 180 graus, tudo bem? Bom, essas duas definições de ângulos colaterais internos, externos e depois de ângulos alternos, internos e externos vão conseguir ajudar a gente a resolver alguns probleminhas muito simples, de aplicação imediata, aonde a gente vai ter que descobrir o valor de cada um dos ângulos, tudo bem? Bom, da parte de ângulos, é isso que a gente precisa ter muito claro para que a gente consiga mais para frente entender o que é semelhança. Então, agora vamos praticar um pouco fazendo alguns exercícios.